Estudante estuda inéditas 2021. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria. Item correto. Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, inquérito policial é, pois, o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Estudante estuda inéditas 2021. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e Militar. Item errado. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Polícia Militar não tem função investigatória, possui função administrativa, polícia administrativa, caráter ostensivo, com a função de agir na prevenção de crimes. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Código de Processo Penal, a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto, CPP, artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Estudante estuda inéditas 2021. O inquérito policial tem natureza judicial e constitui uma fase do processo judicial. Item errado. Inquérito policial é instaurado e conduzido por uma autoridade policial. É administrativo, não é fase do processo, é pré-processual. Eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera nulidade do processo. Segundo a STJ, eventuais nulidades ocorridas durante a investigação não contaminam a ação penal, notadamente quando não há prejuízo algum para a defesa. Estudante estuda inéditas 2021. O inquérito policial pode ser considerado de natureza inquisitório. Item correto. Inquérito policial. É inquisitivo e inquisitorialidade. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. A inquisitorialidade do inquérito advém da sua natureza pré-processual. Processo judicial versus inquérito policial. Processo. Autor, Ministério Público ou vítima, acusado e juiz. Inquérito policial. Sem acusação, sem autor, sem acusado. Juiz não conduz o IP. Autoridade policial, delegado, conduz o IP. Estudante estuda inéditas 2021. No inquérito policial, o indiciado, por não possuir o direito de contraditório e de ampla defesa, não pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Item errado. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o indiciado, embora não possua o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nesse caso, pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Entretanto, a realização dessas diligências não é obrigatória pela autoridade policial. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal de 88, porém, não se encontra no Código Penal. Item errado.
Princípio da legalidade, CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Anterioridade da lei, Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Estudante estuda Inéditas 2021. Pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, o princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. O princípio da legalidade é uma exigência de segurança jurídica, se divide em reserva legal e anterioridade da lei penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. Item correto, segundo Luiz Flávio Gomes, segundo o princípio da reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança. Somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e cominar penas. Atenção! Medidas provisórias, decretos, por exemplo, não podem estabelecer condutas criminosas nem cominar sanções. Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como uma infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Banca CESP 2019, TJ, titular de serviços de notas e registros. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Item correto. O princípio da alteridade estabelece que, para que haja crime,
A conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Banca CESP 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Investigador de Polícia. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Item correto. O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, cominar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente, e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal.
Item errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Banca CESP 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2017, PC Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. CESP, Procurador do Estado, 2014. Em direito penal, conforme a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas consistem em erro de tipo, ao passo que, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, elas consistem em erro de proibição. Item errado, o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. As discriminantes putativas fáticas são tratadas como erro de tipo, enquanto as discriminantes putativas por erro quanto à permissividade da norma são consideradas erro de proibição. A teoria extremada entende que as discriminantes putativas serão sempre erro de proibição. CESP, titular notarial 2014. É causa de exclusão da culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por meio de coação física irresistível. Item errado, coação moral irresistível, vis compulsiva, exclui a culpabilidade em decorrência de inexigibilidade de conduta diversa, que é causa de isenção de pena.
Coação física irresistível. Visa absoluta. Exclui a vontade, que é elemento da conduta. Atinge o próprio fato típico e não a culpabilidade. CESP, titular notarial 2014. O dever jurídico de evitar o resultado existente no crime omissivo impróprio deve, obrigatoriamente, decorrer de uma imposição legal direta que determine cuidado e vigilância em relação à vítima. Item errado, relevância da omissão, Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O dever jurídico de evitar o resultado nos crimes omissivos impróprios pode decorrer de uma imposição legal, contratual ou por outras formas. CESP, titular notarial 2014. Para que se caracterize crime omissivo próprio, é necessário que o agente tenha ocasionado o resultado naturalístico em decorrência de um não fazer que figure como elementar do tipo. Item errado. Crime omissivo próprio, dever genérico a todos. O crime é de mera conduta. É o crime que se perfaz pela simples abstenção do agente. Não depende de um resultado posterior. Exemplo, crime de omissão de socorro que resta consumado pela simples ausência de socorro. O agente se omite quando deve e pode agir. CESP, juiz 2019. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser mulher. Item errado. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º, a linha A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, juiz 2019. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Item correto, possibilitam que o intérprete realize interpretação analógica no caso concreto às expressões, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Não confundir com analogia. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. CESP, analista 2018. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada, qualificada, sendo possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena.
Item correto. Segundo o STF, é possível a coexistência do privilégio com as qualificadoras no crime de homicídio. É reconhecido a conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Conclusão: é possível que João responda por homicídio qualificado privilegiado porque a qualificadora prevista na questão, emprego de fogo, é de natureza objetiva, relativa ao modo de execução do delito. CESP Defensor 2019. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Item correto, Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, artigo 22, proibição de determinadas condutas, entre as quais, inciso 3, a linha A, aproximação da ofendida. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Item correto, lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se estiver ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas escoriações no corpo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que evidenciem que Mário não queria matá-lo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal seguida de morte. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem que Mário assumiu o risco de produzir o resultado.
Item errado. Mário responderá por homicídio por dolo eventual. Segundo a legislação penal brasileira, dolo eventual é um tipo de crime que ocorre quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir. CESP, perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo por 15 dias. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. CESP, Oficial de Justiça, 2018. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Assertiva. Nessa situação, será concorrente à legitimidade do servidor ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Item correto, conforme a STF, súmula 714, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Item correto: homicídio qualificado pelo feminicídio, Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Item errado. A questão traz um aumento de pena no homicídio culposo. Aumento de pena no homicídio culposo, Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
Item errado. A questão traz a hipótese de perdão judicial aplicável apenas no homicídio culposo. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Item errado. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica na aplicação da pena. Item errado. Tal circunstância será causa de diminuição de pena, artigo 121, parágrafo 1º. Não agravante genérica. Caso de diminuição de pena, Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. CESP, Escrivão 2018. O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Esse dispositivo legal é exemplo de interpretação analógica. Item correto. Interpretação analógica. O tipo penal traz uma fórmula casuística: emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, seguida de um preceito genérico, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Detalha todas as situações que quer e depois permite que aquilo que a elas sejam semelhantes passe também a ser abrangido no dispositivo legal. Não confundir com analogia. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que,
Sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP 2017 TRF1 Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017 TRF Cargo Técnico Judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça. O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa.
Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Pancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. CESP, Agente de Polícia 2012. A responsabilidade criminal do acusado deve ser confirmada por meio de provas legalmente admitidas pelo ordenamento jurídico em vigor. Entretanto, embora o juiz possa se valer das provas colhidas na fase policial, ele deve considerar as provas colhidas na fase judicial, mediante os auspícios do contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos probantes colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Item correto, CPP, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Observação: a jurisprudência vem entendendo que é possível fundamentar sentença absolutória tendo como base apenas os elementos colhidos durante a investigação. CESP, Escrivão de Polícia 2012. O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Item correto, CPP, artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Agente 2012. Como o sistema processual penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos, como, por exemplo, da reprodução simulada dos fatos e do procedimento de identificação datiloscópica e de reconhecimento, além do direito de não fornecer material para comparação em exame pericial. Item errado. Apesar do réu ter o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, ele não pode se esquivar de realizar o exame datiloscópico e nem de ser submetido ao reconhecimento de pessoa, diligências estas que poderão ser necessárias frente à ausência, em determinados casos, da identificação civil. CESP, todos os cargos, 2012. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegítimas
e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que não se tenha evidenciado um nexo de causalidade entre umas e outras, em estrita observância à garantia do devido processo legal. Item errado. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegais. Observação: a questão diz ilegítimas. Artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Analista Ministerial 2012. A jurisprudência tem acolhido a prova emprestada no processo penal, desde que seja produzida em outro processo judicial, apenas e extraída por meio de documentos hábeis a comprovar a alegação da parte requerente, inserindo-a em outro feito, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. Item errado. Não se exige apenas que a prova tenha sido produzida em outro processo judicial. A jurisprudência entende que esta prova deva ter sido submetida ao contraditório. Quanto a ter sido produzida num processo judicial que envolveu as mesmas partes, o STJ vem relativizando tal exigência. CESP, Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura a hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Item correto. O autor do delito não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois, com arma que faz presumir ser ele o autor do delito. CESP, Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito. Item errado. No caso em tela, há flagrante obrigatório. Não há hipótese de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente de ilicitude. CESP, Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal
em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário, responsável pela prisão e condução do preso, deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Item errado. O condutor será ouvido antes das testemunhas e do preso. O condutor é o primeiro a ser ouvido. CESP Escrivão 2018. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto está conforme a previsão do artigo 305 do CPP. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. CESP, agente 2018. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina, sem a autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado. Os agentes devem prender José, que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CPP. Os agentes são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Observação: no caso em tela, não há qualquer juízo de discricionariedade. CESP, Analista Judiciário 2017. Ivo, indivíduo primário e com endereço fixo, foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Item correto. No caso em tela, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar, ou conceder a liberdade provisória. Nesse caso concreto, o juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer o pagamento de fiança como condição. Porém, por ser crime hediondo, não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável. Logo, só se admite, nesse caso, a liberdade provisória sem fiança. CESP, Analista Técnico 2016. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-los à instituição de caridade.
João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente é de 5 dias. Item errado. A autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial, que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. Item errado. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso dentro de 24 horas. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. Item errado. O flagrante, nesse caso, depende de a captura ser realizada logo depois do crime. Não bastando que José seja capturado na posse do bem subtraído, a captura deve ocorrer num espaço curto de tempo em relação à prática do crime. CPP, artigo 302, considera-se flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que a interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser preso se encontrado ou em seguida com o objeto do crime e em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. Item correto. O flagrante impróprio depende, para sua caracterização, da ocorrência de perseguição. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Flagrante impróprio. 4.
é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Flagrante presumido. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, bem como terá direito ao acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato. Item errado. José não terá direito à identificação completa da vítima do fato, pois não há essa previsão legal. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrância. Item errado. A perseguição pode ser realizada por qualquer pessoa, o que caracteriza uma situação de flagrância. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. CESP, Policial Legislativo 2014. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsos de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado no prazo de 24 horas para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva. Item errado. Não se trata de flagrante impróprio. O caso é de flagrante próprio. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio. A comunicação da prisão ao juiz deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Paulo é menor de idade, logo será apreendido, não preso. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor da infração. Item errado, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1,
está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. Inciso 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Item errado, CPB, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração penal tem a obrigação de prendê-la em flagrante. Item errado. O cidadão comum poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Capítulo 2 da prisão em flagrante, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!